Bem, gente, boa noite. Meu nome é Jovencio Pinheiro e vamos começar o nosso webinário de como instalar o seu GPON. Eu agradeço a todos que aqui estão na reunião com a gente e nesse webinário nós vamos falar de como instalar seu GPON, certo? Nós vamos falar de realmente da prática, né? Nós vamos pegar a teoria e colocar na prática, a qual eu já tenho muito tempo fazendo isso, né? Então, eu acho que a gente tem assim, uma experiência boa para passar, várias informações legais para passar. Né? Então, vamos lá. Vamos começar o nosso webinário, tá bom? As primeiras situações de você fazer um GPON, de instalar um GPON, não é fazer não, instalar um GPON, né, são os pré-requisitos para a instalação. O que é isso? É um projeto, são os equipamentos que você vai ter que usar para a rede, para poder fazer as medições, máquinas e equipamentos, né, que você usa para poder ajudar, te auxiliar na instalação. A equipe sua, né? Porque é muito importante você ter uma equipe realmente que saiba o que está fazendo, uma equipe qualificada para poder fazer uma boa instalação do seu GPON e, lógico, né? Um bom material, porque não adianta você ter bons equipamentos, uma boa equipe, se você não comprou um material bom, tá bom? Então, esses são os quatro pré-requisitos, né? Um dos requisitos aqui, nós já falamos no webinário passado, que é a questão de projeto, né? Então, quem não assistiu, né, veja nos nossos canais, né, o nosso webinário sobre o projeto, tá bom? Então, nós vamos aqui agora falar um pouco de equipamentos, né? O que é equipamentos? É uma máquina de fusão, fusão pelo núcleo, tá bom? Um clivador e um decapador de fibra, né? O porquê? E eu digo que tem que ser de boa qualidade, porque o clivador ele vai clivar a fibra. E um clivador ruim, de péssima qualidade, quando você clivar a fibra, a máquina vai fundir, vai ficar uma fibra com atenuação alta. Então, um decapador e um clivador tem que ser equipamento de boa qualidade, assim como sua máquina de fusão. Máquina de fusão, no mínimo, eu indicaria pelo núcleo. Eu não indicaria pela casca, o V-Groove, porque acaba você tendo uma atenuação maior e as máquinas hoje estão assim com preços muito acessíveis, então eu indico você comprar uma máquina que realmente faça fusão pelo núcleo, não pela casca ou pelos equipamentos V-Groove, tá bom? Então, eu indico isso. Um medidor óptico de potência, né, um power meter. Power meter é um equipamento que eu acho que todo mundo conhece, é muito fácil para quem já viu alguma coisa sobre GPON, que esse equipamento mede o seu feixe de luz, né, a potência do seu feixe de luz, ele só faz isso. Né? Um reflectômetro óptico de domínio de tempo. O que é isso? O vulgo OTDR, né? É o OTDR que é esse equipamento. Né? O que esse equipamento faz? Ele consegue medir a sua fibra e detectar onde é que está o sinal. Ou onde é que está o sinal, não. Onde está o problema dela, né? Onde ela foi rompida, em qual a metragem, se ela está alguma fissura, né? Algum problema ou alguma atenuação que esteja atrapalhando o feixe de luz passar, ao qual o power meter não consegue fazer isso. O power meter só chega na ponta, né, e você mede a potência do feixe de luz que está chegando lá, que é emitido pela OLT. O OTDR não. O OTDR sem sinal nenhum na rede ou com sinal, né, porque ele pode dimensionar isso também como uma fibra ativa, ele pode fazer isso, né? Então, ele consegue dimensionar onde está esse problema, tá bom? Então, um identificador de fibra ativa, né? Isso é interessante. Uma caneta óptica, que é também para você iluminar, né? Colocar um feixe de luz em alguma coisa, para você ver a questão de um cordão, se realmente está partido, tem algum defeito, né? Isso aí é questão de identificação visual, né? Um microscópio e acessórios de limpeza. O microscópio é o quê? É um equipamento, um microscópio mesmo, que você vê os conectores, né? Se está sujo, se está limpo, né? Porque os conectores de hoje têm que ser bem limpos, né? Porque com sujeira o sinal feixe de luz não vai à frente. Então nós temos que ter isso. Por último, né? Um decapador para sangria. Quando você vai sangriar, abrir um cabo, fazer uma sangria, você precisa desse equipamento para poder decapar, abrir o tubo Lucy, né? Então, esses são os equipamentos básicos, né, que você precisa para a instalação de GPON. Tá joia? Mais à frente aqui, nós vamos falar de equipe, né? O que consiste uma boa equipe de lançamento? Porque essa equipe vai ser a que vai produzir no dia a dia para você.
nós precisamos de equipe de lançamento, né, e uma equipe de fusão, tá bom? Para o seu GPON. Então, na equipe de lançamento, eu preciso de um encarregado. O encarregado é a pessoa com maior grau de conhecimento do GPON, né, com capacidade de liderar pessoas, né, entender de projeto, saber ler projeto, ele tem que ter essa característica, né, que é assim, é crucial, né, porque não adianta ele ser um bom encarregado, mas se ele nunca mexeu com GPON, se ele não sabe ler um projeto de GPON, né, porque é bem diferente de qualquer outro projeto, um projeto de GPON. Assim como todos os projetos são diferentes, né, dependendo da área, tá bom? O lançador de cabo. O lançador de cabo é aquela pessoa que vai bater escada, né? É o cara da escada, que vai puxar, que vai fazer a produção acontecer, que vai lançar a fibra, que vai fazer o acabamento na fibra, que vai realmente fazer todo o serviço pesado. É esses dois caras aqui que fazem, né? Que aí são duas pessoas. O encarregado, uma pessoa só, é o bastante para uma equipe, né? No lançador da fibra, duas pessoas. E eu preciso também de um ajudante, porque esse ajudante tem que ter conhecimento de material, né? E saber ajudar, auxiliar os lançadores, né? Então ele vai pegar, fazer o quê? Simplesmente puxar a fibra, né? Colocar o equipamento no poste, no pé do poste, né? Auxiliar o lançador com equipamento, por exemplo, o equipamento está o lançador está no poste em cima da escada, né? Ele precisa de um BAP, precisa de um parafuso de BAP, né? Então esse ajudante serve para isso. Ele vai levar esse equipamento. Então, tudo bem. A equipe de lançamento está aqui, né? Um encarregado, dois lançadores e um ajudante. São 4 pessoas, tá bom? Na questão de material, né, nós temos aí o quê? A fibra, que pode ser um AS, um ASU, o DIO, né, que vai ficar conectado diretamente ao LT via cordões, né? Splinter, né, porque basicamente Splinter é o que divide o feixe de luz no seu GPON todo. Caixa de emenda óptica, né, FOSC ou FIST, dependendo da quantidade de splinters que você tem na rede, aí você pode dimensionar isso no projeto, né? Se for uma quantidade muito grande de splinters, por exemplo, né, eu tenho na minha caixa primária 32 splinters, poxa, e agora você vai ter que botar uma FIST. Agora, se eu tenho questão de 6, 8 splinters, né, eu posso botar uma FOSC, tá bom? Eu vou precisar de BAP, né, de vários tamanhos. Aqui eu coloquei de 1 a 3, né, de número 1 a número 3, quer dizer o tamanho dela, né? Então, você, para saber comprar esse equipamento, porque BAP não é barato, né? Então, você dimensiona. Quando você vai fazer o in-loco, que eu falei na parte de projeto, você já observa, né, quais a grossura dos postes, se é um poste 9.300, se é um poste 11.200, né? Então, esse poste aí, você sabe a espessura dele, que vai ser a espessura que você vai comprar a BAP para ser instalada. Se não, você compra uma BAP muito grande, uma pequena não vai caber no poste, né? Não vai dar para abraçar o poste, para você atracar, né? Para você ferrar o poste ou atracar o equipamento no poste, né? E se você comprar uma BAP muito grande, o seu instalador vai medir e vai cortar um pedaço dela e jogar aquele pedaço fora. Aquele pedaço você está pagando por ele. Então, eu não indicaria você comprar uma BAP ou grande ou pequeno demais. Eu indicaria você comprar uma BAP que realmente serve para o serviço, tá bom? Essa BAP serve para o serviço, então ficaria assim bem bacana, né? Alça, né? Nós vamos precisar também, porque a alça é o que atraca a fibra no equipamento SO, no suporte SO, né? O suporte SO, o Outlook raquete, é para poder fazer a raquete, para a gente poder alojar a reserva técnica no vão, né? A reserva técnica tanto da caixa de emenda ou da caixa CTO. Então, mais na frente a gente vai falar sobre ela, né? Que é uma parte muito interessante do GPON e que dá muito trabalho, né? O laço, quando é passagem no SO, né, que o cabo passa direto, eu uso o laço, né? Fio de espinar, porque eu preciso de dar acabamento na CTO, eu preciso de dar acabamento na raquete, eu preciso de espinar alguns vãos que vão com raquete, então eu preciso do fio de espinar, né? A cordoalha de aço ou de elétrica, também vamos falar mais na frente, né, das duas. Suporte D5 é aquele rack com porcelana, aquele de ferro com a porcelana, porque geralmente na questão da raquete, você usa o rack D5.
certo? Por quê? Porque se você usar um SO, pode ser um SO fraco, que é o SO geralmente é de plástico, tem que ser de plástico, né? Para facilitar a instalação, certo? Então, você, nesses momentos que você tem raquete, eu indicaria usar o D5. Juvencio, pode usar o SO? Pode. Só que, infelizmente, sua raquete pode criar uma flecha, né? Ficar assim um pouco baixa. O porquê? Porque se a pessoa pegar na catraca e catracar ele muito para poder a raquete subir, o SO não vai aguentar. Ou ele vai romper, ou ele vai ceder, certo? Porque o SO é um equipamento de plástico. E quando você coloca uma cordoalha e você catraca, né, fica assim bem difícil dele realmente ficar muito suspenso direitinho como a gente gosta, né? Vamos dizer assim, esticado, como tem que ser, né? Plaqueta de identificação e espiral de identificação. O espiral, né, da cor que você quiser, né, geralmente usa-se no GEPON, é um dos padrões, né, ou está usando da cor principal da sua empresa, mas começou que ele era laranja, mas hoje a cor da sua empresa você já pode pedir o espiral, tá joia? E a plaqueta, todo mundo conhece a plaqueta de identificação, né, a qual vai o cabo, falando as FO do cabo, ou o trecho do cabo, né? Então, esses são os materiais básicos também que você necessita para poder instalar um GEPON. Já? Aqui, um pouquinho aqui agora, nós vamos falar sobre a topologia de construção de rede GEPON, certo? Eu vou falar como ela funciona, para você entender um pouco. De repente, você não tem, assim, o conhecimento, é um marinheiro de primeira viagem que está aqui participando com a gente, né, de primeira viagem. Então, eu vou falar um pouco sobre como é essa topologia. A topologia é muito simples, né? Eu tenho uma central, que é o seu POP, é o seu site, aonde vai ficar o LT. De lá para frente, eu posso sair num cabeamento de fibra subterrâneo, como está aqui, na subida do poste, né? Que é a subida lateral que você está vendo aí, e ali, dali em diante, eu vou via rede aérea até a rede de acesso do cliente, certo? A rede aérea, eu fico o seu cabo alimentando a CTO, e da CTO eu saio o drop, que é a rede de acesso do cliente, que é a rede terminal, que vai atender o seu cliente. Aí, daí para frente, é um cabo drop, né? Então, essa é a nossa topologia de rede. Todos os GPONs são construídos assim. Viu, gente? Não tem GPON construído diferente, não. Todos os GPONs passam pela mesma topologia, tá bom? Aqui agora nós vamos falar sobre um pouco sobre o lançamento do cabo autossustentado, tá bom? Eu tenho 3 situações de lançamento do cabo autossustentado, né? Eu tenho a primeira situação com SO com laço ou alça pré-formada, que o SO é aquele de plástico, que tem uma passagem muito mais simples, né? Que facilita, ele é menor, mais leve, facilita se você tiver em redes, tipo assim, numa rede que tem uma situação muito suja, né? Tem vários cabos de várias infraestruturas, de várias operadoras, então isso facilita muito para você usar o SO, porque é um equipamento leve, é só ele ABAP, né? Equipamento leve que realmente atraca muito bem. O equipamento ele consegue fornecer para você uma qualidade de serviço muito boa, pelo próprio tamanho, pela facilidade de instalação, então eu indico muito. Mas temos outras situações. O dielétrico, né, que é um dielétrico com aquelas cavidades que passa a fibra, que pode ser de 1 a 2 cavidades, né, porque o dielétrico pode passar de 1 a 2 cabos, tá? Então eu posso usar o dielétrico ou diretamente espinado, né? Nesse caso, com a cordoalha em todo o trecho, né? Quando se usa isso? Quando você tem mais de 3 cabos passando na sua posição do poste. Porque você tem só uma posição no poste. E de repente você está lá, passou um cabo, beleza. Passou 2, é um dielétrico duplo, né? Quando você passar 3 cabos acima de, ou 3 cabos ou mais, você tem que fazer todo o trecho espinado. Por quê? Porque você não pode usar 2 posições, passa 2 cabos seus, cada um em uma posição no poste. A Coelba não vai aceitar, né? Ou a concessionária que você, assim for, do seu estado, ela não vai aceitar isso, tá bom? Então, nós temos aí essas 3 situações de instalação do cabo autossustentável, né? Ou autossustentado, né? Que é o cabo AS ou ASU. Qual a diferença de um cabo AS para um cabo ASU?
Um cabo ASU, eu tenho vários tubos Lucis dentro. Um cabo AS é o único tubo Lucis que leva todas as fibras, né? Todas as fibras estão lá dentro, né? Dentro desse cabo ASU. Vai ser só um tubo Lucis, que se forem 12 fibras, todas as fibras estarão naquele tubo. O cabo AS não, né? São divididos lá, grupo de 6 fibras, então vai ter 2, 3 tubos Lucis, dependendo da quantidade de fibras no cabo, e vão ser divididas aquelas fibras em vários tubos Lucis. No cabo ASU, volto a dizer, não existe isso, é um único tubo Lucis, tá bom? Que aí todas as fibras se encontram nele, tá já? Então falamos aqui da questão do lançamento, o que é um cabo AS, um cabo ASU, né? E das 3 possibilidades de lançamento que existem, tá? Agora eu vou falar diretamente do lançamento do cabo, certo? Porque muita gente tem muita dificuldade de fazer isso. As pessoas, o pessoal que você contrata, bota a bobina no chão, desenrola o cabo no chão, né? Puxa, estica o cabo no chão, a pessoa desenrola, joga a bobina no chão e sai desenrolando a bobina. Isso é extremamente errado. Não pode ser feito assim. Tanto que quando você desenrola um cabo de uma bobina, você vê que ele começa a se enrolar nele mesmo. E a pessoa lá na frente puxando 300 metros, né? Outra pessoa está aqui na bobina desenrolando, você não está vendo no meio do trecho, né? A 200 ou 300 metros, você não consegue enxergar que o cabo enrolou. O cabo enrolou. A pessoa da frente que está puxando o cabo, puxa o cabo, estrangula o cabo, cria uma fissura, cria uma dobra, pronto, perdeu o lançamento. O cabo, se você esticar, né, ficar no chão, pode vir um carro passar por cima, tem uma pedrinha em cima do cabo, o cara passou por cima, pronto, feriu o cabo, já era, certo? Você com certeza ali vai ser um ponto de fusão, né? Então eu não quero que você gere esse ponto de fusão, né, para poder corrigir. Ou então você vai perder o lançamento, vai perder, cortar aquele cabo naquela posição, né, e ter que fazer o lançamento de novo. Então, como é o modo correto? O modo correto é num cavalete. O cavalete aqui está em cima da carrocinha. Pode ser assim, tem várias carrocinhas, né? Que você bota o cavalete e tal, já vem preparadas para isso. Mas, se você tiver só um cavalete simples, fazer um cavalete, né? Você coloca o cavalete no chão, certo? Coloca a bobina no cavalete e puxa a fibra pela ponta, certo? Eu não vou esticar a fibra para depois esticar, tipo, 300, 500 metros para mim colocar ela no poste, não. A fibra tem que ser passada pela ponta. Por que pela ponta? Para não cruzar nenhuma infraestrutura que já esteja lá, nenhuma infraestrutura existente. Quando você estica a fibra 300, 500 metros e coloca, vai subindo ela para o poste, você com certeza vai cruzar uma infraestrutura. Isso aí é certo. Então, puxando pela ponta, você não cruza a infraestrutura. E se você cruzar essa infraestrutura, com certeza, o dia que uma outra operadora for fazer manutenção, ela vai cortar seu cabo, porque está cruzando dela, né? Acaba atrapalhando. Então, isso não é de serviço bem feito, né? Então, como é que é o lançamento? Puxa-se pela ponta, bota a bobina num cavalete, em uma localidade, certo? Pega o cabo pela ponta e vai passando nos postes. Depois do poste ferrado, né? Que vai a pessoa na frente ferrando o poste, né? E um lançador e o ajudante puxando a ponta do cabo, né? Ou o encarregado puxando a ponta do cabo, né? E o outro lançador atrás atracando o cabo, né? Passando o cabo pela infraestrutura, tá bom? Tanto que vocês podem ver aqui. Em um lado está a bobina, e no outro lado está a equipe de lançamento. Tá joia? Então tem que ser feito dessa forma. Não pode ser feito de outra forma. De outra forma, com certeza você vai ter problemas. Tá joia? Aqui agora nós temos afastamento e altura. Afastamento e altura é o quê? Da rede elétrica. A sua concessionária vai te pedir isso. O afastamento e a altura da sua rede tem que estar dentro dos padrões da concessionária, tá bom? Então, qual que é o afastamento dos cabos elétricos? Qual que é a metragem, a metragem correta disso? De 60 centímetros a 1,80 m, dependendo da infraestrutura que você está lançando o cabo. Se é numa avenida, se é numa rua, se é em uma estrada federal. Então, isso tudo aí tem regras, tem regras que têm que ser seguidas, certo? Então, fica de você olhar, quando você for instalar o cabo, em qual localidade, né? Que isso aí é de 60 a 1,80 m. A altura mínima do solo, o cabo tem que estar a 5 metros.
tá bom? Isso em avenidas e ruas, tá? Ao qual todo lançamento de GEPON é avenidas e ruas. Então, eu tenho que estar com o cabo acima de 5 metros. O porquê disso? Porque senão vem um caminhão lá, um caminhão com um caminhão baú, daquele lá que vem de colchão, né, que tem um baúzão bem assim, bem grande, né, bem alto, e acaba enganchando no seu cabo e quebrando o cabo, né, ferindo o cabo, ou quebrando mesmo, né, porque o caminhão vem, ele engancha no caminhão, o caminhão poca o cabo não suporta esse peso, nessa força de tração que vai ter ele enganchado em um caminhão, vamos dizer assim. Né? A força do caminhão é muito maior, vai puxar o cabo e vai quebrar. Acabou. O baú vai enganchar e pronto. Né? Não tem outro jeito. Tá bom? Então, nós temos que prestar muita atenção quanto a esse afastamento da rede elétrica, tanto quanto, né, a altura do cabo, né, que você está lançando. Tá já? Aqui eu vou falar um pouco de espinamento. Né? O cabo de espinamento, né, nós espinamos na cordoalha de aço ou de elétrica. A cordoalha de elétrica é aquela cordoalha de Kevlar, né? Aquela que parece muito com a fibra, né? Só que um pouco mais fina. Parece muito com a fibra SU, a cordoalha de elétrica, né? O bom da cordoalha de elétrica é que ela não conduz, né? Por exemplo, se você tiver algum problema de um poste eletrocutado e você for instalar uma cordoalha ali, ela conduz aquela energia que está de um poste para o outro. A cordoalha de elétrica não acontece isso. E isso minimiza muito o choque elétrico na equipe de lançamento, que isso pode ocorrer e pode matar. É complicado. Então, a cordoalha de elétrica assim, é uma boa pedida. Só que você tem que saber instalar. Não é chegou assim e instalou a cordoalha como você instala uma cordoalha de aço. A cordoalha de aço, lógico, aguenta uma força maior, né, um peso maior, né, de você tá inserido nela, botar 2 escadas ou mais, né, ela suporta isso muito bem. A cordoalha de elétrica suporta, mas tem que saber instalar bem. Geralmente, o que as pessoas fazem? Pega a cordoalha, né, pega a alça e atraca na própria cordoalha, assim como é feito com a cordoalha de aço. Aí atraca na capa da cordoalha de elétrica, porque a cordoalha de elétrica é nada mais, nada menos que aquela capa plástica, né, com o Kevlar dentro. E é o Kevlar que suporta o peso, não é a capa, não. Aí o instalador vem lá, pega o laço, né, ou a alça, passa na capa. Tá errado, tá errado. Você tem que decapar um pedaço de uns 20 centímetros ou mais, né? Tirar o Kevlar para fora, tira aquela capa, deixa só o Kevlar. O Kevlar você vai e passa dentro do SO, junto com a cordoalha. E volta a outra ponta atracando com a alça na capa da cordoalha, na própria capa, né? Então você dá uma volta dentro do SO e passa e volta para ela do outro lado e atraca. É assim que é feita a instalação da cordoalha de elétrica, tá bom? Então, essas 2 acordoalhas nós vamos precisar, por quê? Porque eu vou precisar de fazer espinamento num cabo onde tem uma raquete, né? Onde tem uma reserva técnica. E em GEPON, imagina-se aí, eu tenho 100 CTOs, eu vou ter 100 raquetes. Não tem jeito, porque a reserva técnica tem que ir para a raquete. Isso é uma especificação da concessionária. A reserva técnica sua não pode ficar no poste junto com a CTO. Ela tem que ficar na raquete. Mas na frente a gente vai falar sobre isso. Tá bom? Então, aqui eu tenho uma máquina de espinar, né, mostrando como é que você espina o cabo. Aqui é um guia, né, que você usa, se você tiver, mas hoje em dia a pessoa só usa a máquina de espinar mesmo e faz um ótimo serviço. Tá? Aqui, começando a falar sobre reserva técnica, né? Quais são os modelos de reserva técnica que você tem, né? Nós temos, para o meio do vão, nós temos o modelo raquete, tipo Optiloop, temos o modelo oval, né? Tipo raquete oval, e temos também uma norma de uma raquete, de uma norma da ABNT, que é a 15214. Na frente eu vou mostrar todas essas daqui, né? E aí você vai entender o que é essa última aqui. Nessa última, você não usa nenhum equipamento, é feito só com a própria fibra, tá bom? Então, esse é o primeiro aqui, a primeira situação de raquete, né? A raquete no meio do vão, certo? Logicamente, a 2 metros do poste, né? Ela tem que estar a 2 metros do poste, isso aí
é regulamentação de concessionária. O porquê está 2 metros do poste? Para facilitar para a equipe dos eletricistas da concessionária da manutenção. Então, ela tem que estar 2 metros do poste, tá bom? Aí nós temos a raquete, né? Ficou 2 metros, eu coloco uma raquete, depois eu dou por aí mais 2 metros de distância de uma raquete para outra, tá? A reserva técnica disso aí fica em torno de 19 metros, tá bom? 18, 19 metros, tá? Porque eu tenho que descer o cabo, eu tenho que fazer a CTO, eu tenho que deixar essa reserva técnica de 2 metros, né? De ida e volta, de 2 metros do poste, afastamento, e alojar a reserva na CTO. Então, eu tenho que ter esse dimensionamento aí, tá joia? Então, essa é a reserva técnica tipo raquete, né? No meio do vão, a tipo raquete OptiLoop, tá joia? Aqui, a oval no meio do vão. Como é que é a oval? É desse modelo aí. Você vê muito pouco aqui na região da gente, né? Eu vejo muito pouco. Mas é muito usada e de mais fácil instalação, porque ela é uma só. A outra não, são duas, é o par. Então aquela lá é mais difícil de instalar. O acabamento também do meio dela é mais difícil, né? Porque eu tenho que fazer o acabamento com o fio de espinar. Então tem uma complexidadezinha para instalar a outra. Essa daqui é mais fácil. Também tem que estar 2 metros do poste, porque eu já falei, né? Então essa daqui é mais fácil. Se você quiser usar, também pode ser usada. Você pode comprar o material que a concessionária aceita numa boa. Tá joia? Esse aqui é aquela norma que eu te falei, da NBR que foi criada lá, certo? Como é que consiste isso aqui? Tem que estar, logicamente, 2 metros do poste. Então, eu vou pegar o cabo, vou ir na frente, eu chamo essa reserva técnica aqui de gravata borboleta. Por quê? Porque se você ver, uma gravata borboleta é igualzinho a ela, igualzinho. Então, eu vou com ela na frente, eu separo 2 metros do poste, a minha reserva técnica de 18 metros, né? Eu separo ela do poste 2 metros, afasto ela do poste 2 metros, vou lá na frente com a distância também de 2 a 2 metros e meio, como você está vendo aqui, certo? Vou lá na frente, deixo a pingadeira, que essa pingadeira tem uns 20 centímetros por dentro, lado de dentro, volto, faço a pingadeira, vou lá de novo até a reserva técnica se alojar. No meio, eu venho dando acabamento com o fio de espinar, né? Eu passo o fio de espinar no meio, que pode ser na mão, pode ser com a máquina, e o instalador que vai decidir, e bota a plaqueta, né? A plaqueta de identificação. A plaqueta de identificação tem que ter em toda a raquete, viu, gente? Tem que ter em toda a raquete, a especificação técnica. Aqui nós vamos ensinar um pouco sobre derivação tipo T. O que é uma derivação tipo T? É o vulgo pé de galinha. Quando é usado isso? Quando eu não tenho um poste na esquina para poder fazer uma curva com o cabo. Quando eu preciso de fazer uma curva, quando eu preciso de derivar o cabo à esquerda ou à direita e eu não tenho um poste ali. Aí eu lanço uma cordoalha fazendo um X, né, de um poste mais distante para outro, né? Mais na frente eu vou mostrar uma foto aqui que vai estar exemplificando isso, e venho, passo o cabo nela e pego uma alça, abro ela, viro para o lado esquerdo e uma alça para o lado direito com o cabo no meio. Então, isso é uma derivação tipo T. Ou, vulgarmente dizendo assim, né, no vulgo dicionário da telecomunicação, é uma derivação tipo T, né, que chama pé de galinha. Pronto. Então, o pé de galinha é isso aí, tá joia? Mas aqui na frente a gente vai mostrar um pouco sobre ele, né? Nós vamos mostrar quando usar isso aí, o porquê usar isso aí, né? Aqui também nós vamos falar do levantamento americano, né? Ou simplesmente americana, né? A pessoa chega lá e fala, tem que fazer uma americana aqui. O que é uma americana? É quando o cabo vem em uma altura na rua e eu preciso ultrapassar uma rodovia, eu preciso ultrapassar uma rua mais larga, ou o posteamento lá é mais alto, eu não posso seguir direto com aquele cabo naquela altura. Então eu tenho que levantar o cabo, eu tenho que ancorar o cabo embaixo e levanto ele até a altura que eu quiser para eu poder atravessar essa rodovia. E pode ser 1 metro, 60 centímetros, 50, 1 metro, né? Então vai depender muito da infraestrutura que você tem lá. Então é o quê? Você atraca o cabo embaixo, né? Fez esse Szinho que você está vendo no poste aí, atracou em cima, o cabo vai embora, lá embaixo, lá no outro poste, eu atraco ele em cima de novo e faço a descida do cabo. Aí continua na mesma altura que ele iniciou, tá? Então isso aí é o americano, é o levantamento americano.
certo? Significa que eu subi o cabo para poder fazer a travessia, para o cabo ficar mais alto. Por que eu preciso disso? Voltando a dizer, passa um caminhãozão grande, pronto, do baúzão lá do colchão lá, que o bicho é grande pra caramba, então, se o cabo seu estiver baixo, ele vai romper o cabo seu, ele vai jogar o cabo seu no chão. Tá joia? Aqui, mudança de direção, que é também o pé de galinha, que aqui agora eu vou exemplificar o pé de galinha. Você está vendo aí, eu tenho um poste à esquerda, um poste à direita, um poste acima e um poste abaixo. Só que nenhum desses postes estão na esquina onde o cabo curva, que eu precisaria que ele estivesse na esquina para eu poder fazer a curva, né? Assim como eu não tenho ele, eu faço o lançamento na cordoalha, né? Vocês estão vendo aí a cordoalha, né? Espino um pedaço, faço o lançamento do outro e venho e curvo o cabo. Faço a curva com o cabo, certo? Isso aí faz a curva com o cabo como? Uma derivação, né? Só que uma derivação dessa aqui é mudança, né, de direção. Eu vou mudar a direção do cabo, tá bom? Então, nesse xizinho aí, nesse encontro da cordoalha aí, é que eu uso, né, para poder fazer a curva do cabo, sem o poste. Então, fica suspenso, fica um serviço bacana, fica suspenso o meu cabo, né, e seguro, mas eu não usei o poste, eu não tive o poste para me auxiliar nesse serviço aqui, nesse lançamento. Tá já? Aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre CTO, né? Sobre a instalação da CTO. Como é que ela tem que ser afixada, de qual forma, né? Eu tenho dois modelos para fixar. Eu posso afixar com a BAP, né? Todo mundo já sabe o que é uma BAP, né? Ou com dois pontos com a fita de Fusimec, ou a fita de inox 19 por 08, que é a fita da Fusimec. Que aí agora eu tenho dois pedaços, né? A qual eu vou mostrar aqui na frente, exemplificar, e coloco na Fusimec, que é o equipamento que aperta essa fita, vem o fecho, coloco o fecho, atraco a CTO no poste, tá bom? Isso aí é o modo correto de ser feito. Tem gente aí que usa espinar, tem gente que usa fita Hellerman, então isso aí não é usual, certo? Eu já vi gente usando aquela fita Hellerman, uma grandona. Velho, isso aí não vai ficar bem afixado a CTO. Quando você for dar uma manutenção, quando você for instalar um cliente, ela vai ficar balançando. E se ela ficar balançando, vai ser um serviço muito mal feito. Tá bom? Bem, aqui agora vamos falar um pouco das situações quando você não pode instalar uma CTO. Porque eu tenho que prestar muita atenção, porque você acha que em todo poste pode instalar CTO? Não. A concessionária não aceita, né? Então, eu tenho que ter essas premissas aqui de instalação já na cabeça. Porque se eu cheguei para deixar no projeto lá, porque no projeto não fala qual que é o poste, o que vai ter lá no poste. Na hora que você chega lá, que você vai ver que tem transformador, que tem um atendimento de terceiro, que tem uma chave, né? Então, você tem que observar isso na hora do lançamento e modificar, né? Bota um poste à frente, bota um poste atrás, vai lá fazer as builds no projeto, para poder asbuildar o projeto depois, para estar no projeto como foi executado, né? Então, vamos lá. Eu não posso colocar quando eu tenho transformador no poste, não posso colocar, né? Quando eu tenho subida lateral de cabo de energia, certo? Que aí está acima de 1000 volts, né? Mas eu indicaria onde tem subida lateral, tem cabo de energia, não coloque nenhuma, certo? Seccionamento, aterramento da concessionária, certo? Também não indico você colocar em nenhuma, né? Onde tem seccionamento e aterramento da concessionária, que é aquele aterramento grande, certo? Eu não indico você colocar, né? Quando tem equipamento de terceiro, certo? Quando tem equipamento, já tem uma CTO lá, pô, não vou colocar a minha, né? Vai ficar bagunçado. Daqui a pouco o cara do terceiro lá vai vir o quê? Ver se a CTO vai instalar dele, ele corta um cabo seu, né? Ele arranca a CTO sua, ele puxa a CTO do seu do lado, ele viu que você botou na posição que está atrapalhando, ele botar a escada, ele empurra a sua CTO, assim como também o cara, o instalador da concessionária. Na hora que ele vir dar manutenção, o eletricista da concessionária, na hora que ele vir mandar manutenção, o que acontece? Ele vê lá aquele tanto de equipamento, aquele tanto de CTO, ele vai meter a escada em cima. Ele vai botar a escada em cima e acabou. Vai cortar a sua CTO, vai machucar o cabo da sua CTO. Então, o que eu indico? Não coloque. Não coloque onde tem equipamento de terceiro. Tá bom?
Poste de esquina, aquele poste que está bem na esquina, lá em cima do passeio, certo? Em cima do meio-fio, também não indico você colocar, porque fica muito no meio da rua, né? Aquele poste ali está muito favorável a um carro, aconteceu um acidente com ele, jogou o poste no chão, com certeza seu carro quebra. Então, está parando os clientes seus, então te atrapalha, né? Então, esses são aí uma das situações. E eu acho uma outra que a gente tem que prestar atenção, muita atenção, é onde eu tenho um problema de integridade física do meu instalador. Tipo, o cabo, o poste está lá já caindo, né? Um poste foi, já está lá, esse poste que o instalador vai colocar CTO, está lá com o pé quebrado, né? Ou esse poste foi abraçado por um telhado de uma casa que invadiu a rua, né? O telhado, que tem gente que coloca o telhado dela em cima da calçada, né? Achando que a calçada faz parte da casa dela, mas não faz. Mas tem pessoas que colocam assim. E aí, agora, como é que você vai? Você vai botar o instalador seu para subir em cima do telhado para instalar sua CTO? Não, muda, porque de repente ele cai de lá e se machuca, cai de lá e se fere. Né? Então muda. O poste está lá, aí já perto de cair, você está percebendo que o poste está lá. O cara vai bater escada nele? Não, muda o poste, porque aquele poste pode cair e agora o problema é monstro. Né? Pode danificar muita coisa, né? Assim como machucar seu instalador, né? Que pode ser um ferimento grande. Isso aí eu já vi acontecer, né? Então, observe esses problemas que você tem de onde não instalar sua CTO. E não instala. Aqui agora nós vamos falar um pouco sobre modelo de afixação da CTO, certo? Você pode ver que eu tenho dois modelos aqui. Todo mundo coloca a CTO virada para a rua, de cara para a rua, na cara do poste, vamos dizer assim. Nessa parte que você fica para a rua, debaixo do braço da luminária. Tá erradíssimo. Erradíssimo isso. Não existe essa posição. As posições são na lateral esquerda e na lateral direita, a primeira e segunda posição. A última posição vai ser colocar ela nas costas do poste, que vai ser virado para a calçada. Essas três posições. Como aqui estão duas. Você vê aqui as duas posições, certo? Você vê uma posição aqui, né, que eu estou aqui à frente, estou de frente para o poste, né? Estou de frente para o poste e ela está do meu lado esquerdo. Aqui eu estou no lado direito, né? No outro lado. Então, isso que é uma instalação correta de uma CTO. Não existe como você instalar uma CTO diferente. Você colocar na frente do poste. Colocou na frente do poste, pense sempre no eletricista da concessionária. Quando ele vir para dar aquela manutenção, ele vai bater a escada em cima da CTO e, quando muito pouco, cortar a sua CTO. Ou corta a Fusimec, aí está lá com um monte de cliente. A CTO está fixada. Ele vem e corta a fita da Fusimec, que afixa a CTO. Cortou, a CTO vai ficar balançando. Balançando, os clientes vão tudo desconectar. E aí, agora, como é que faz? Tá bom? Então, tem que ser afixada na posição correta. Não pode ser na frente do poste. Eu tenho as duas posições laterais do poste, lateral esquerda e direita, e tem as costas do poste, que é virado para onde? Para a calçada. Tá bom? Então, essas são as posições. A primeira e segunda posição e a última posição, que é a da costa do poste, que eu posso usar. Tá joia? Nunca coloque em outra posição. Nunca coloque na frente do poste, na cara do poste. Tá joia? Aqui agora, nós vamos falar um pouco aqui de identificação da CTO. Porque toda CTO tem que ser identificada. Não tem como você criar uma rede e não identificar, muito bem identificada a sua CTO. Porque se você não fizer isso, velho, você não vai saber nem como você vai instalar seu cliente, né? Porque você não vai saber qual a CTO que você tem que instalar ele, e para dar manutenção, você não vai encontrar a CTO. Imagina aí uma rede com 500 CTOs. Como é que você encontra? Né? Difícil isso. Então, nós vamos ter em cima, né, na parte de cima da CTO, nós vamos ter o nome da operadora ou do provedor, certo? Então, eu vou ter nessa parte de cima, nesse primeiro momento. Embaixo, eu vou ter o nome do armário, né, ou do POP, assim como você queira. Vou dar um exemplo da operadora, Serconet, beleza? É o nome da minha operadora, é o nome do meu provedor.
O nome do armário, vamos dizer que é o C01. O C de Sercom, 01 é que é o primeiro OLT minha. Ou se eu tiver outro OLT na mesma situação, na mesma rede, eu tenho um C2, a OLT 2 minha, certo? Então, você conseguiu entender isso aí. O nome do armário é o nome da sua OLT. Abaixo, né, abaixo na CTO, eu tenho o Splinter, que vai ser consistir em SP, né, a sigla SP, mais o número dele. O número dele vem da onde? Do projeto. Quando você projetou, lá tem identificado qual o número do Splinter. Splinter 10, Splinter 11, Splinter 12, Splinter 60, 63, 32, né? Então vai ser SP032, SP01, SP010, né? Então vai ser dessa forma a identificação sua. E abaixo, por último, tem o número da CTO, que eu indico o número sequencial. O que seria sequencial? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 60, 61, 62, 63, né? Se fosse acima de 100, 100, 101, 102, 103, 104, então, números crescentes, tá? Eu não indicaria você fazer outra nomenclatura. O porquê? Fica muito mais fácil você identificar. Por exemplo, você sai para identificar a CTO 42 e aí você chega a ver no projeto a CTO 30. Ó, daqui a pouco eu achei a 38, então a 42 vai estar próximo. Então, isso fica muito mais fácil você identificar. Então, eu indico a identificação dessa forma, tá bom? Aqui, um exemplo de identificação, né? Nós temos lá em cima Prove, né? Eu coloquei que é o provedor seu, que pode ser igual eu falei, Sercom, né? Escrito lá, plaquinha escrito Sercom. Aqui, IME01 é o seu armário, é a sua LT, assim como você queira chamar. SP é o Splinter, exemplo aqui, SP63. Então, essa CTO é atendida, tem nela o Splinter 63. Embaixo aqui tem 1103. Então, o que significa isso? Significa o número da CTO, né? E aí, quando você vai encontrar ela, esse número que vai identificar. Tá joia? Vamos falar um pouco sobre as caixas FIST e FOSC, né? Quais suas diferenças, quais que devem ser usadas. Então, tá bom. É uma caixa FIST, a qual está aqui o desenho da caixa FIST, aqui eu coloquei para explicar uma caixa FIST. Uma caixa FIST, ela tem a coluna A e B, né? Essas colunas têm as bandejas, a qual vai receber as fibras e vai ter os splinters para serem fundidos na fibra aí. Já? Então, quando eu indico uma caixa FIST, quando eu tenho um cabo de 72, né, um cabo de 144, né, se for um cabo de 24 ou 36 ou 12, né, aí eu indico uma caixa FOSC. Uma caixa FOSC pode ter aí capacidade para 6, 7 bandejas, 8 bandejas, dependendo da caixa FOSC, né? Não compre aquelas caixas FOSC apertadinhas, viu? Tem umas aí que são apertadinhas, são pequenininhas. A bandeja é muito pequena para você trabalhar com Splinter. Então, compre uma caixa FOSC maior, que você tem mais espaço na bandeja para você alojar o Splinter. Isso aí vai facilitar o quê? A fusão, né? Vai facilitar para o técnico alojar bem a fibra, né? Vai facilitar o manuseio da fibra dentro da caixa de emenda, né? Dentro da bandeja, onde eu vou afixar o tubo Lucy. Então, isso tudo facilita. Quando você tem uma caixa de fusão pequenininha, ela fica muito ruim de trabalhar. Eu já vi aí caixa de fusão, poxa, com uma bandejinha de 10 centímetros. Nossa, isso é péssimo, velho. Isso é péssimo para poder fazer uma boa instalação. Daqui a pouco você não consegue nem afixar corretamente, né, e seguro um tubo Lucy, né? Você não consegue um tubo-tim, afixar o tubo-tim na posição certa, né? O tubo-tim é aquele tubo que você faz, coloca antes da fusão para proteger a sua fusão, que depois ele é contraído na máquina, né? Depois que eu faço a fusão, eu levo ele para o forno para ele poder ser contraído, né? Para ele poder fazer aquela contração do plástico e criar a resistência mecânica, tá bom? Então, compre uma caixa de emenda satisfatória, tá? Uma caixa de emenda que vede bem contra a água, porque ela vai estar lá no sol e chuva, né? Seja subterrâneo, seja aéreo, vai estar no sol e chuva. Então, compre uma caixa que realmente seja boa, que fede, porque se entrar água lá dentro, já sabe, né? Entrou água, acabou. Entrou água, vai morrer as fibras tudo, vai morrer o sinal. Tá já? Aqui eu quero falar um pouco
sobre o código de cores, né? O código de cores internacional, a qual é o dos splinters, vem um código internacional, né? Que é de 1 a 12 nessas cores aí, e o nosso usual aqui no Brasil, que é o ABNT, que são essas cores aí, né? Então, o que é isso? Na hora que o seu instalador, né? Que o seu instalador não, desculpa, na hora que a sua equipe de fusão, na hora que o seu técnico de fusão for fazer as fusões, ele tem que prestar muita atenção para fazer o casamento das cores corretas, das fibras corretas, né? Para ele não ficar fundindo fibra 1 com fibra 3, fibra 4 com fibra 2, certo? Para ele fundir fibra com fibra, certo? Para ficar, assim, muito melhor atendimento. Ou então, como for o projeto. Por exemplo, eu cheguei lá, tem uma fibra 2 para alimentar o meu splinter. Fibra 2 é o quê? O ABNT nosso é amarelo. Se você vê no Código Internacional, ela é a 9. Né? Então, tem essa diferença. Mas isso aí é você, com o seu técnico de fusão, para ele prestar atenção nisso aí e não fazer isso errado. Tá bom? Aqui eu tenho a acomodação, né? Falando sobre um pouco da acomodação no meio do vão da caixa de emenda, onde contém os splinters primários. Né? O splinter primário fica na caixa de emenda, o splinter secundário da rede, assim como já falei em projeto, fica no CTO. Então, quem não sabe disso aí, corre lá e veja nosso vídeo de projeto, de GPON, tá bom? Então, lá vai estar ensinando tudo, tem cálculo de atenuação falando sobre, então vai estar ensinando isso aí. Então, o que acontece aqui? A raquete aqui, a caixa de emenda fixada no meio da raquete, né? A raquete também vai ter 2 metros do poste, né, de distância do poste, tá bom? Então, eu vou alojar o meu cabo, né, na caixa, alojar o meu cabo, desculpa, na raquete, e a caixa de emenda vai ficar no meio da raquete, né, fazendo um acabamento no meio da raquete, junto com a plaqueta. Aí eu venho, faço o acabamento no meio da raquete com fio de espinar, afixo a caixa de emenda e coloco a plaqueta. Né? Aqui na frente, você está vendo a CTO. A CTO, aqui na frente, vou mostrar aqui com o mouse, né, vocês prestem atenção, vocês estão vendo que tem um cabo aqui, tem a amarração da CTO, mas na frente a gente vai mostrar isso. Né? Tem uma amarração aqui em cima, com fio de espinar, tem um cabo aqui descendo, fazendo um coto, né, que isso tem que ser feito, né? Todo instalador que não conhece infraestrutura de GPON do modo correto de instalar, ele não faz isso. Ele não faz o coto. Ele vem, faz a fusão na CTO e enrola a reserva técnica na CTO e isso aí está totalmente errado. Eu tenho uma grande atenuação nisso aí. Então, eu tenho que vir com um cabo, né, aqui embaixo, subir ele fica afastado da CTO uns 20 centímetros e subo ele e faço esse coto, esse U lá embaixo e volto, tá bom? Então, eu vou mostrar aqui mais na frente. Gente, desculpa, aqui é o último slide, nós vamos voltar aqui para mostrar o coto aqui de amarração. Eu vou voltar aqui para mostrar para vocês um coto aqui de amarração, certo? Deixa eu pegar o slide aqui do coto de amarração para falar um pouco sobre ele. Beleza, estamos aqui. Ó. Aqui eu tenho um coto de amarração. Você vê aqui, aqui em cima, quando o cabo está descendo do poste, eu tenho que ter no mínimo 60 centímetros da sua BAP até a sua CTO, certo? Tem que ter 60 centímetros. Eu tenho que ter 2 amarrações de fio de espinar, né? Uma provavelmente a 20 e uma provavelmente a 20 da CTO. Aí isso aí quem dimensiona é o pessoal da instalação. Aqui eu tenho as 2 fitas BAP, né, para poder afixar a CTO, certo? E aqui embaixo, descendo dessa forma aqui embaixo, eu tenho o coto, que é essa voltinha aqui. Ó. Você vê que aqui, daqui para cá, ó, tem que ter uns 20 centímetros. Então, mais ou menos um palmo ou um pouco mais, né? Para poder fazer o coto. No meio desse coto, para fixar ele, eu tenho um fio de espinar, uma amarração de fio de espinar. Aqui eu tenho a plaqueta de identificação do cabo. Tem que ter essa plaqueta de identificação. Tá bom? Então, aqui eu falei para você do coto. Tá joia? Então, gente, com isso aqui, nós estamos chegando ao fim do nosso webinário. Foi um prazer estar com vocês aqui, certo? Eu achei, assim, muito legal estar aqui distribuindo essa informação, né? Fazendo a distribuição dessa informação.
e gostaria que vocês seguissem lá no nosso Facebook, no nosso Instagram, no nosso YouTube, né? Sercon Networks, tá bom? Nós vamos ter, assim, vários vídeos lá, já tem falando sobre o projeto GEPON, falando sobre GEPON, tá joia? Então, agradeço quem esteve aqui no webinário, meu muito obrigado, né? Nós vamos fazer mais outros webinários aí para frente, né? Semana que vem nós temos live, então acompanha a gente aí, tá bom? Nos nossos canais. Valeu, gente, um abraço.